gente começa o nosso assunto de hoje conversando sobre astrologia. A astrologia é a representação simbólica de um pedaço do céu, de uma parte do céu, na verdade. Os planetas, as casas, as ondulações planetárias, os signos, todos eles, na verdade, vão formar uma cartografia que tende a nos mostrar quem somos. Então, no mapa astral, o Sol vai falar da nossa essência mais profunda e verdadeira. O ascendente fala como nós, do mundo, vamos demonstrar e manifestar essa essência. A Lua vai nos explicar, através do mapa, como nós sentimos a nossa vida, como nós sentimos tudo que acontece conosco. É o nosso corpo emocional. E o meio do céu fala, em síntese, o que você veio fazer aqui. Esses 4 pontos, o Sol, o Ascendente, a Lua e o meio do céu, se constituem o que a gente chama de carteira de identidade astrológica de uma pessoa. São os luminares, são os pontos mais importantes, embora existam outros ainda. Então, o mapa, seja de uma pessoa, de um país, de uma empresa, porque tudo isso a gente pode fazer o mapa, vai revelar quem somos, vai revelar recursos e talentos e vai revelar também o que é preciso mudar, transformar e curar para que a pessoa, ou o país, ou a empresa, ou qualquer organismo possa ser o que realmente é. Então a gente vai partir assim desse princípio, dessa referência. A gente precisa deixar claro uma coisa. Quando a gente fala, isso é muito importante. Quando a gente fala em 2015, isso é uma espécie de abstração para a astrologia, tá? Não existe exatamente o ano que começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de janeiro. Isso é uma convenção. Temos aqui almofadas. Boa noite. Né? Então, só queria lembrar para vocês alguns ciclos para nos nortear, porque a gente pensa assim, aí na noite a gente solta os fogos dia 31 de dezembro, a gente vai para a praia e dia 1º de janeiro já muda tudo. É um desejo que mude, que transforme, que melhore essa coisa toda, mas às vezes o cosmos, o universo, o sistema solar, o céu na nossa cabeça não é avisado disso, né? E ele continua agindo como há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, não igual, mas às vezes parecido. Às vezes o ano da astrologia, o ano astrológico, ele pode durar 4, 5, 6 anos. E a gente que não entende de nada, a gente fica ali no calendário. Então eu queria lembrar algumas coisinhas importantes. Por exemplo, para o ano astrológico, ele começa dia 21 de março, né? Que é quando o Sol está 0 de Áries. Mas isso para a gente a gente não vai trabalhar em cima disso. A gente tem o que a gente chama de ano real, entre aspas, que é a jornada do Sol, a jornada da luz no solstício de inverno. Na verdade, o ano começaria para nós, no hemisfério sul, dia 21 de junho, né? Que é o solstício de inverno, onde o Sol ele vai numa declinação mais longe da gente e a gente fica com a noite mais longa e o dia mais curto. A partir dali começa a haver uma mudança, começa o início do ano. Isso, inclusive, é de uma enorme importância quando a gente pensa em tentar se alinhar com o nosso entorno, né? Porque às vezes a gente tem boas intenções de tomar certas decisões aqui e ali, mas a gente não está alinhado, não está no prumo, não está verticalizado. A função de um calendário efetivo é facilitar esse alinhamento. O nosso calendário ocidental, ele não facilita em nada esse alinhamento. Então, pelo contrário, ele é desincronizado.
Então a gente reza e vai andando, vai caminhando, vamos ver se der sorte a gente consegue. Mas, na verdade, no dia 21 de junho para nós no hemisfério sul e 21 de dezembro no hemisfério norte, que a luz começa a retornar. O que significa é o começo do ano. Mas a gente também não vai considerar isso. Isso é tudo para dizer o quê? Que a gente está trabalhando com ciclos, né? E não com datas convencionadas assim. Vocês já ouviram falar na era astrológica, nós estamos para entrar na era de Aquário. Cada era, né? A gente está vivendo o final da era de Peixe, né? Que surgiu em torno do nascimento de Cristo, depois o Império Romano, antes disso a era de Ares. Cada era leva mais ou menos 2160 anos. Então isso é um outro ciclo, que obviamente, isso tudo interfere enormemente em camadas profundas da psique. Quando a gente escolhe um milkshake, a gente não sabe que de alguma forma aquela escolha tem 1000 camadas para a gente acabar escolhendo alguma coisa tão superficial, tão periférica, tão passível de esquecimento, mas vem de camadas. Então a era que a gente vive, essa era de transição de Peixe para Aquário, de alguma maneira interfere na nossa forma de sentir e de pensar. Platão, por exemplo, ele falava sobre o grande ano de Platão. São 25.920 anos, quase 26 mil, 25.920 anos. É quando o ápice do eixo da Terra percorre todo o zodíaco. Leva quase 26 mil anos. São as 12 eras, né? Isso também tem uma enorme importância. E aí camadas mais profundas que passam longe do nosso 2015. O que a gente vai trabalhar hoje tem os ciclos planetários, que a gente lembra também, né? O movimento do Sol a cada 30 dias num signo, a cada ano no zodíaco inteiro, né? Isso é uma engrenagem, né? O Marte leva 2 anos para correr todo o zodíaco, né? O Júpiter ele leva 12 anos para correr todo o zodíaco. O que isso interfere na nossa vida, né? Consciente, aparentemente nada, inconsciente, tudo. Saturno leva 29 anos. As pessoas nos procuram na sessão de astrologia para perguntar sobre o retorno de Saturno, que acontece em torno dos 29 anos, é uma data fundamental, uma data importante. Em outro ciclo, o Urano leva 84 anos para fazer esse percurso todo, Netuno 168 anos. Então, o que a gente está colocando agora, né? Para vocês entenderem que por detrás da nossa agenda tem uma confluência de ciclos que a gente não sabe, mas a nossa psique sabe. A nossa psique tem a obrigação de saber pelo menos tudo, tá? Pelo menos tudo. No mínimo 100%, mas o nosso consciente é uma ilhazinha, né? Mas o que a gente vai trabalhar hoje aqui? Mais do que trabalhar com 365 dias, que vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, a gente vai trabalhar com ciclos combinados. Então, a gente vai trabalhar com planetas que estão longe, são planetas geracionais, planetas transpessoais, estão no céu, interferindo na nossa estrutura psíquica, Urano, Netuno e Plutão. O que esses planetas fazem com o meu mapa, com o mapa do Brasil, com o mundo? Vamos trabalhar com planetas limítrofes, que é Júpiter e Saturno, que também estão transitando no céu e de alguma maneira estão influenciando eventos aqui. Não determinando, tá? É uma parceria, Lennon e McCartney, Roberto e Erasmo. Lá em cima, ele faz a letra, a gente faz a música, ou vice-versa, eles fazem a música, a gente faz a letra. É mais terrivelmente confortável achar que eles fazem tudo. A gente senta na plateia. Não existe isso, tá? Seria pobre demais a existência. E acontece que esses ciclos combinados, desses planetas que eu me referi, eles não começam certinho no dia 1º de janeiro. Por exemplo, o trânsito que a gente vai falar de Plutão-Urano já começou tem 4 anos, começou em 2010, entendeu? Então, num certo sentido, para Plutão, o nosso ano começou em 2010. Por isso é muito importante o que eu vou dizer agora, muitas das coisas que a gente vai falar hoje são familiares, talvez exceto
talvez exceto nenhuma, eu acho. Pensei bem agora, eu ia falar talvez exceto uma, mas se vocês estiverem antenados, até aquilo que é a síntese da noite de hoje talvez não seja novidade, mas é legal ser dito, e ser dito de uma forma arrumada, né? Então, a gente vai ter que falar de coisas que a gente já conhece, porque o ano, na verdade, muito desse ano já começou, né? Por exemplo, estamos no fim de um ciclo que levará mais 10 anos. Está terminando um longo ciclo de afirmação e manutenção do eu. Está terminando um longo ciclo de afirmação e manutenção do eu e suas instituições defensivas. O eu e suas instituições, seus gestos, suas posturas, suas atitudes de defesa a esse eu, um mimo a esse eu. E um ciclo de usufruto desses eus impermanentes, usufruto desses eus transitórios, usufruto desses eus funcionais, começam a bater na nossa porta e vão ficar mais evidentes, a gente vai ver daqui a pouco, daqui a 10 anos, a partir de 2025. Então a gente está fechando um ciclo que não começou agora não, né? E a gente vai ver também a importância da internet nesse ciclo, a internet mais a psique, né? Dá uma espécie de diluência de fronteiras. Na verdade, se eu pudesse batizar esse final de ciclo, é um final de ciclo de diluência de fronteiras. E talvez um ícone importante seria dialogar internet, rede, web, net com a psique, né? A internet como metáfora dessa psique, a cartografia dessa psique, o mapeamento, os territórios estão sendo diluídos, estão movediços, né? Por exemplo, da família sanguínea para a família transsanguínea, né? Da política partidária para núcleos descentralizados, representativos, núcleos não institucionalizados, da indústria cultural para a cultura autônoma, orgânica, feita de segmento a segmento social, produzida pela psique coletiva mais a tecnologia. Ou seja, como se cada vez mais está fácil você botar para fora, expressar o teu barato sem que um empresário de terno dê o aval que aquilo possa ser ou não veiculado. Isso é uma transformação enorme, né? Que não foi uma decisão pensada, a gente está sendo empurrado por forças que não são só sociais. As forças sociais são uma metáfora do que o download que vem acontecendo, né? Desse download que vem acontecendo. A nossa fala é sobre esse download, né? A própria homossexualidade, a heterossexualidade, migrando de alguma forma para a bissexualidade e outros gêneros. Migrando, que eu quero dizer, abrindo identidades que até bem pouco tempo eram inimagináveis. Não o homossexualismo, mas a quantidade de possibilidades de erotização dessas pulsões nossas, né? Hoje, por exemplo, na novela das 9 temos um quadro muito curioso, né? Nós temos heterossexuais, um homossexual, um bissexual e um transformista. Isso é a novela das 9, entrando na nossa casa. Isso tem um sentido, né? Ninguém me convence que isso é apenas uma jogada de marketing. Só existiria uma jogada de marketing se houvesse uma psique que corroborasse isso de alguma forma, uma tendência que para muitos conservadores, isso é um outro papo que a gente vai falar sobre o dilema que a gente está vivendo entre o movimento progressista e o movimento conservador, porque é muito acelerado o que está acontecendo, é muito difícil da gente conseguir integrar, digerir tudo isso, né? Mas nosso caminho é de apontar essa transição e tentar mostrar um retrato meio que pálido, mas do que está para vir a partir de 2025, né? Minha preocupação não é a ansiedade de 2025, mas o que a gente precisa viver agora, 2014, 15, 16, 17, para o que está batendo na nossa porta. Um estado de opostos, contrastes e paradoxos emergirá dentro de nós. Haja estrutura de ego para dar conta,
Do contrário, um caos pulsional, um caos de pulsões nos acontecerá. Isso prepara um campo de confluências em que um estado de enteogenia, da gente sentir esses contrastes, esses opostos, essas diferenças, né, que elas são demarcadas por exemplo, quando o Netuno passou em Aquário, agora o Netuno passa em Peixes, né, o Urano passou em Aquário, o Urano passou em Peixes. Esses planetas que passaram nos últimos signos do zodíaco esgarçaram fronteiras ideológicas, morais, éticas e psíquicas, principalmente, né? Então, também, por um lado, fica mais fácil a gente uma experiência em Deus, na medida em que, se esses opostos nos convidam a integrar, se esses contrastes, se esses paradoxos, se esses absurdos, né, que esse download que vem acontecendo nos últimos anos, né, dos últimos planetas passarem pelos últimos signos. Nós temos 12 signos. Os 4 primeiros, eles falam de afirmação do eu. Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, né? Os 4 segundos, que é Leão, Virgem, Libra e Escorpião, falam de estabilização desse eu. E os 4 últimos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, falam de um instinto de transcendência, uma transformação desse eu, como se fosse soltar esse eu. Nos últimos anos, a gente vem vivendo planetas transpessoais, Urano, Netuno, passando pelos últimos signos. Então, empurrando a gente a soltar definições, soltar categorias, soltar estruturas rígidas. Né? Evidentemente que se a gente não tem uma estrutura de ego que suporte isso, a gente vive um caos e uma violência, uma agressividade sempre latente, a qualquer momento podendo bater na nossa porta. Então, por um lado nós temos isso, e por outro lado a gente nunca esteve tão perto de viver uma experiência mística, né? Viver essa experiência andrógena, interna, essa experiência andrógena alquímica, interior, né? De integração dos opostos, de reconciliação dos opostos por conta desse download que a gente não inventou nada, a gente não pediu nada. Na verdade, nós do planeta Terra, se tivéssemos pedido alguma coisa, nós temos uma tendência muito mais conservadora. Nós, que eu digo, se eu tivesse que batizar o planeta Terra de um signo, né, eu talvez batizasse o planeta Terra, batizasse de Touro, né, porque essa coisa da matéria, do dinheiro, do capital, da segurança, da estabilidade, né, do medo do amanhã, essa coisa toda, e a gente está vivendo nesses últimos anos tudo oposto, né? Os últimos planetas nos últimos signos dizendo solta, integra, quer dizer, integra psiquicamente, não só compreende, mas integra e solta, porque novos eus emergirão, novos eus vão se despedir também. Né? Então isso também facilita uma experiência mais orgânica, uma experiência em Deus, uma vivência em Deus, né? Independente de religião. Então, em 2015, propriamente dito, que é o nosso tema, que, como eu havia dito no início, na verdade não começa dia 1º de janeiro, ele já começou. Plutão está em Capricórnio, ele já está desde 2008, vocês lembram da crise de 2008, a crise econômica que o planeta inteiro sofreu, o Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Né? Está em Capricórnio e vai ficar até 2023. Nós estamos com o Netuno em Peixes, ele entrou em 2012, vai ficar até 2025. A gente vai explicar isso na prática. Nós estamos com Urano em Áries, de 2010 a 2018. Saturno em Sagitário, ele está no finalzinho de Peixes agora, o ano que vem começa a entrar em Sagitário, vai ficar 3 anos. E o Júpiter, que é rápido, ele vai ficar o ano que vem metade do ano em Leão, metade do ano em Virgem. Vocês não precisam entender nada disso que foi colocado, mas é interessante, a gente precisa falar disso, mesmo que a gente não assimile conscientemente. E aí, eu termino a minha fala, para ali já começar a falar propriamente a prática disso no mundo, lembrando do tema central da nossa conversa de hoje aqui.
esses últimos anos a gente está vivendo com os últimos planetas transitando nos últimos signos, né? Os últimos Urano, Netuno e Plutão. O Urano já entrou em Áries, mas ele estava em Peixes, estava em Aquário, estava em Capricórnio, estava em Sagitário. O Plutão veio em Escorpião, entrou em Sagitário, os últimos signos. O Netuno veio em Capricórnio, veio em Aquário, agora está em Peixes. Isso é muito difícil para uma sociedade materialista, né? É muito difícil para uma civilização materialista, é muito difícil para uma civilização ligada ao ver para crer, porque os últimos signos, na melhor das hipóteses, fala de transcendência, de relação com o sublime, com a iluminação. Na pior das hipóteses, fala de delírio, né? Delírio, divagação, né? A gente tem que contemplar os dois lados da história. Então, em 2025, e até lá a gente está finalizando, podemos dizer que na década de 80 para cá, Plutão em Escorpião, surgimento da AIDS, tudo vindo para cá, aí a gente vai pegando, e quando chegar em 2025, tem um turn point aí. Não tem nada a ver com, não vamos viajar também na maionese, dizer que então é a segunda data dos maias, né? O fim do mundo 2, a missão, não, nada disso, tá? Não vão por aí que não tem nada a ver. Fim do mundo acontece todo dia, são fins de muitos mundos, né? Muitos mundos que acabam, muitos mundos que começam para muitas pessoas, mas graças a Deus nosso mundo, a revelia nossa, que se dependesse da gente, quer dizer, né? Ele ainda está sobrevivendo a gente numa boa, e eu acho que ainda vai ter um fôlego aí, a gente precisa ajudar também isso, né? Então, em 2025, só para vocês terem ideia, o Plutão ele vai estar em Aquário. Ele vai sair de Capricórnio, que é um signo institucional, que ele está agora, ele vai entrar em Aquário, que é uma força liberadora, uma força de explosão. O Netuno vai entrar em Áries, que é um signo assertivo, masculino, de início, uma nova etapa. O Saturno vai entrar em Áries, que é um início, que é um signo assertivo, afirmativo, de início de projetos. Isso é geral. Projetos que eu digo humanitários, né? E Urano vai entrar em Gêmeos, que também é um signo de movimento. Então, todos esses signos que eu me referi, eles são signos progressistas, transformadores, revolucionários. O objetivo deles não é conservar. Então, eu termino essa minha primeira fala lembrando que tudo que a gente está passando agora é um desfecho, quer dizer, é o término, né? É uma despedida de determinados apegos para a gente começar uma nova atitude, né? Que não me interessa nesse momento falar, uma atitude menos materialista, eu não vou nem por esse caminho, eu vou por um outro caminho, é uma atitude onde a gente não coloca o nosso eu como o centro da história. É como se a gente, esses últimos anos que a gente veio vivendo, essa pluralidade que a internet ritualizou, né? Esse surto, né, que a gente está vivendo, essas doenças, esse sistema imunológico fragilizado, de alguma forma está mostrando que a gente está entrando numa fronteira de diluência dessa defesa desse eu. Tá? E o encontro de diversos eus internos, quando a gente fala de diversos partidos, ou diversas posturas, ou diversas sexualidades, ou diversas, né, a gente está falando também de diversos eus que me habitam, né? Então vai ser a reconciliação com essa pluralidade, com essa multiplicidade, esse afeto, que vai fazer com que em 2025 a gente comece uma nova etapa de empreendimento mesmo, né? Fica muito difícil a gente falar até de reerguer a economia, quando na verdade a gente está fechando uma série de assuntos, a gente está terminando uma série de assuntos, política, religião, economia, isso está sendo encerrado um patamar, não é assim, não vai existir mais economia, não é nada disso, mas se a gente olhar daqui a 4 anos, 5 anos, antes mesmo de chegar a 2025, vocês vão ver, nossa, parece que passaram 15 anos. Então, isso por conta da aceleração desses últimos planetas nos últimos signos, preparando uma virada 2025.